esse é o Man in the Arena, estamos de volta com o episódio 33, eu sou o Léo Cuba. Eu sou o Miguel Cavalcante, a gente tem o prazer, a satisfação de ter com a gente Cássio Espina. Muito bom ter você com a gente, obrigado. E eu que agradeço o convite, tá um prazer aqui bater um papo com vocês. E a gente não sabe se apresenta como Altivia, Anjos do Brasil, mas é uma mistura de tudo, né, Cássio? Faz uma breve apresentação de quem que é o Cássio pra gente. Bom, o Cássio é empreendedor, né? Antes de mais nada, eu gosto sempre de dizer isso, né? Afinal, eu fiquei 25 anos empreendendo. Eu hoje estou como investidor anjo, digo, mas uso o termo "tô", né? Porque cada dia é um dia, a gente vai se desenvolvendo. E tem essas duas frentes, que é a Anjos do Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos, que tem como objetivo ajudar, apoiar, né, através de investimento anjo, novos empreendedores. E a Altivia, que é um negócio, realmente, um negócio de investimento e de aconselhamento, advisory para empresas, tanto as startups quanto já empresas que já estão em estágio um pouco mais avançado, que a gente chama de growth, né? As empresas já estão em crescimento. Mas como é que foi o começo lá atrás, Cássio? Bom, para trazer essa bagagem para hoje. Porque hoje, assim, o resultado, a atividade hoje não é só investir, mas também mentorar, né, e trazer conhecimento, né? E como que começou lá atrás? Eu acho que eu comecei como muitos aí já começaram, né? Eu, garoto, gostava de programar, software, né, tal. E aí já tinha uma ideia de que ter um negócio, enfim, já tinha uma vontade, né? E eu digo assim, né, como todo mundo que tem vontade, o melhor momento é quando você tem uma oportunidade de criar seu negócio. E com 19 anos surgiu essa oportunidade. Não existia internet, mas existia um primeiro serviço chamado na época de BBS, de comunicação, bem antigo, né? Legal. E aí uma empresa, eu já desenvolvi um software, uma empresa me achou que queria desenvolver um software de comunicação, eu fiz uma oferta para ela. Falei, olha, você não me paga nada, eu faço o software, o código é meu, te licencio, eu vendo cópias para você e vendo para outros, claro, né? E aí montei meu primeiro negócio assim, né? Quase um Bill Gates, né? Bem piorzinho. No modelo, sim, né? O modelo é, acho que não tem mágica, né? Eu gosto de dizer para todo empreendedor, né? Você não precisa reinventar a roda, tá certo? Copia o modelo de negócio, né? E faz bem feito. E faz bem feito, isso é o mais importante, a execução é fundamental, né? E aí disso, como é que evoluiu? Bom, disso assim, né, essa primeira empresa bem pequena, fiz época junto com faculdade, aquelas coisas meio malucas, né? Enfim, ela se desenvolveu, só que naquele mercado era o contrário do que hoje, né? Software era um mercado pequeno, hardware era grande mercado, né? Então, a segunda oportunidade, eu vi que o mercado brasileiro, que estava numa fase de transição, acabando a reserva de mercado, e abrir as portas, falei, então agora é o momento de entrar no mercado de equipamentos. E foi assim que eu montei a Trellis, né, que foi essa minha segunda empresa, a empresa que eu fiquei mais tempo até com ela, usando as economias que eu tinha, né, que não existia investimento, investidor, essas coisas, nem sabia que existia, né? Falando antes, né? Exatamente. Na raça, né? É isso aí. E aí comecei com a Trellis nessa área de equipamentos para, enfim, né, atender esse mercado. Que ano que foi no início? Isso foi em 92. 92, o CNPJ, vai. Isso, a Trellis foi em 92 CNPJ, é isso aí. Como que foi aí a estrada, então, assim, resumidamente, até a saída? Bom, a estrada, como toda estrada de qualquer empreendedor, sempre tem seus altos e baixos, né? Mas na média eu acho que foi bem positiva, porque consegui crescer essa empresa, depois acabei comprando outra empresa que eu queria ter uma estrutura própria produtiva, desenvolvimento de engenharia própria, eu já era engenheiro formado, então mas só, obviamente que sozinho não conseguia fazer tudo. Aí comprei essa outra empresa, depois disso a empresa continuou crescendo, aí passou, só que tudo com recursos próprios, enfim, sempre, né, buscando fazer o seu bootstrap. E depois, passando na época da bolha, nós começamos a ser procurados por fundos de investimento, né? E no começo eu falei, o primeiro que apareceu lá, eu agradeci, mas falei, olha, obrigado, hoje a empresa já tem o seu capital, não precisa, né? Aí veio o segundo, né? Aí o segundo eu comecei a falar, bom, peraí, por que esses caras estão vendo que eu não estou vendo, né? Aí no terceiro eu falei, não, peraí, então, vocês estão vendo algo realmente, deixa eu tentar pensar junto. E vi realmente... Pensar maior, né? Exatamente, pensar maior. E eu vi realmente assim que eles poderiam de alguma forma ajudar, desde que eu digo básico, que é, bom, vamos olhar fora da caixa, né? Vamos tentar pensar um pouco de fora. Alguém de fora te ajuda muito a fazer isso, né? E aí realmente que, enfim, entendendo isso, vendo as oportunidades, a gente resolveu, né, fechar com o fundo e receber investimento. E foi quando eu comecei a entender como é que funcionava essa indústria de investimentos, né? Contratei um advisor na época para ajudar a gente, né, a entender como é que era isso tudo, aprender. Tinha um plano claro de saída. Tinha, já tinha uma ideia de saída. O fundo, toda vez que entra, né, ele investe, ele já está com um horizonte claro, né? É o que eu brinco até no livro, né? Eu falo que é um casamento com o divórcio já previsto, né? Então, ele sabe que ele quer investir para ter o retorno do investimento dele. E a gente, claro, já tinha montado uma estratégia conjunta com ele para fazer isso, né? E acabei efetivando isso em 2010.
E aí de 2010, final de 2010 na realidade para cá, eu falei, bom, então o que eu quero fazer? Empreender de novo? Não. Então eu vou ajudar outros empreendedores. Você está num longo sabático aí de... Olha, eu diria que sabe. é um sabático que eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava quando eu tinha uma empresa, viu? Porque vida de investidor, para quem acha que é vida boa, olha, não se engane, viu? É muito mais trabalho do que você tinha como empreendedor, viu? Porque você tem que acreditar no negócio e na execução de terceiros, né? Na verdade, isso é muito difícil, né? E você tem que achar, né, aquele que tem sintonia com você, né? Eu digo assim, investimento, né, da mesma forma que eu citei, você tem que ter entendimento entre as partes, né? É uma sociedade. Princípios, uma visão única, tal, tem que ser muito claro isso. Né? Exatamente. Senão em 5 minutos derrete. Com certeza. Bons negócios a gente sabe que se destruíram por causa de desentendimento entre os sócios, né? Então eu acho que isso é fundamental. Eu digo não só falo para todos os empreendedores, falo, olha, não é só o investidor que vai escolher você que vai investir, você tem que escolher o seu investidor também. Não adianta você querer só receber investimento sem pensar se é esse cara certo para a minha empresa. Porque eu já vi negócio que o empreendedor recebia investimento, aí o investidor tinha uma expectativa diferente dele e o negócio dava tudo errado por causa disso. Né? E com a saída, quando você saiu da Trellis, você já sabia que você queria ser investidor? Então, obviamente, claro, né, quando já estava os processos... Nessa época mal existia esse nome ainda, né? Aqui no Brasil, pelo menos. Né? Investidor anjo no Brasil ainda era muito incipiente. Ainda é pequeno, está crescendo, está desenvolvendo muito rápido até. Mas se você falar assim, é interessante, né? Porque assim, se você pensar como... Até existem muitos cases de pessoas que investiram até com o seu recurso próprio para ajudar essas empresas, não com o nome investidor anjo. Então eu acho que isso é bacana, mas como atividade, como prática, realmente, eu lembro assim, quando eu quis ser investidor, falei, conheci o modelo americano, quis achar outros investidores para trocar ideias, compartilhar, né? Eu não consegui achar ninguém. Achei primeiro uma pessoa em Florianópolis, que depois esse pessoal veio apresentar um pessoal aqui em São Paulo, né? Foi até engraçado, quando eu me contatei, pô, você é de São Paulo? Sou. Então, você vê a dificuldade que eu, como investidor, já achou disso. Então, eu falo, bom, imagina os empreendedores, né? Sim. De eu sofrer muito mais e sofrem muito mais, né? Agora, vamos dizer, na Trellis pré-investimento, qual que era a principal dificuldade que você se lembra, assim, olhando para trás hoje? Não, talvez... acho que tem várias aí. Mas deve ter uma que você se lembra até hoje. Colocando hoje no negócio, todas. Não, mas eu posso destacar, eu acho que uma coisa que a gente estava conversando aqui antes, eu acho que assim, a concorrência, principalmente a concorrência desleal, né, essa é uma das maiores dificuldades. Né? O mercado complicado porque você sofria muito com gente jogando fora da regra do jogo. Assim. Na década de 90, que era bem complicado. Então isso era... O hardware era o auge do mercado cinza, né? Então era complicado para nós, porque a gente, claro, buscava trabalhar tudo de uma forma legal, certinha e tal. E, enfim, na medida possível que a gente... mas a dificuldade que a gente tinha era enorme nesse sentido. Né? Então, esse realmente foi um grande desafio, sem dúvida nenhuma, porque, né, de sempre se manter e conseguir crescer, né, apesar de toda essa dificuldade que existia no mercado. Uhum. Né? E hoje, qual que é essa divisão entre Anjos do Brasil, sua atuação, e na Altivia, né, que é o seu negócio propriamente? Né? Como eu comentei, né, Anjos do Brasil eu criei por quê? Porque assim, eu senti justamente assim, quer dizer, que tinha, tanto de um lado, empreendedores, né, capazes de estar desenvolvendo bons negócios, e do outro lado, pessoas querendo investir ou querendo se conectar, querendo fazer, mas não sabiam muito bem como fazer isso. Né? E aí eu falei, bom, puxa, como é que a gente pode tentar, né, fazer esse mercado se desenvolver? Então, no fundo, a Anjos do Brasil foi muito mais uma tentativa, ou é uma tentativa, de tentar ajudar o mercado a se desenvolver. É um negócio, como eu falei, totalmente sem fins lucrativos, eu não ganho nada com ela, é tudo voluntário, meu trabalho de outras pessoas que atuam lá dentro, para ajudar o mercado realmente, para conectar as pessoas. Eu gosto sempre de citar alguns casos que são típicos, né? Eu acho, às vezes, eu até brinco, falo engraçado, porque muitos investidores, às vezes, da mesma cidade me procuram, pô, a gente queria fazer alguma coisa aqui na cidade, aí eu pergunto, mas você não conhece fulaninho? Né? Mora na mesma cidade sua? Não conheço. Então, o seu hub. A gente acaba conectando essas pessoas. Eu acho que isso é super bacana, porque a partir do momento que elas se conectam, as coisas começam a se movimentar. E no ecossistema que está se formando, né? De uma forma mais profissionalizada. Não é? Exatamente. Isso daqui a 10 anos, esse mercado todo no Brasil vai estar, não digo Silicon Valley, mas vai ser outra coisa, né? Não, sem dúvida nenhuma. Uma comunidade muito mais forte, aí troca de... É mais experiente, né? Porque eu acho assim, a gente está aprendendo. Eu digo para todo mundo, tudo bem, eu tive investimento lá em 2004, eu tive um relacionamento muito positivo com os nossos investidores, então eu acabava, né,
até trocando às vezes umas figurinhas, vendo muito o que eles faziam, então aprendi muito com eles. Mas eu mesmo como investidor, parar para pensar, eu sou novo, eu falo, eu ainda estou experimentando, ainda estou aprendendo, já aprendi bastante. Acho que tem toda uma primeira geração sendo formada agora, não tem? De empreendedores que deram certo e agora são investidores, não Exatamente, por isso que a gente tem um momento muito oportuno. Né? Eu acho que o Brasil hoje, por vários motivos, até eu brinco, falo também, por causa da competição internacional estar meio enfraquecida, né? A crise nos países envolvidos tem atraído muito interesse para nós. Agora, para a gente transformar isso em algo concreto, real, efetivo, a gente tem um desafio grande, que é capacitação, é conhecimento, é dedicação. Né? As coisas não acontecem sozinhas. Uma coisa que eu tenho curiosidade também aqui na nossa pauta, se você pudesse montar um curso para empreendedores, tipo, o que teria nesse curso hoje? Nossa! Olha, assim, na verdade, até vou fazer uma propaganda. A Ajuda Brasil tem cursos para empreendedores sobre investimento anjo. Mas assim, fora propaganda. Pode ser esse curso também. Você fala, não, eu quero fazer esse curso. Assim, eu acho assim, o que eu diria assim, acho que é uma pergunta muito boa, porque assim, o que eu sinto, assim, às vezes faz falta para o empreendedor. Como o Brasil não tem uma cultura, apesar de ter uma base muito grande de empreendedores, não tem uma cultura formada, voltada para o empreendedorismo, principalmente empreendedorismo de alto potencial. Isso, que não é de subsistência, autoemprego, né? Exatamente. Falta, às vezes, conhecimento básico para os empreendedores. Né? Um exemplo que eu gosto de dar sempre, assim, né? Eu recebo muito empreendedor, né, que me procura falando, olha, tive uma ideia super bacana, uma ideia genial. Aí eu viro e pergunto para ele, mas tá, mas... Uma ideia genial, é ótimo. Com quem você já conversou sobre ideia? Não contei para ninguém, né, porque senão alguém pode roubar a minha ideia. Né? Eu falo, tá, mas me diz uma coisa, você não falou nem com um cliente potencial, não. Eu falo, bom, então começou ao contrário, né? Porque um negócio, ele não começa de você, ele começa do mercado. Tem que resolver algum problema, né? Exatamente. Então, são coisas às vezes que podem parecer assim, né? Poxa, óbvias, mas ainda falta. Por quê? Mas por quê? Porque nunca ninguém contou isso para ele. Né? Diferente, né? Quando você vê, às vezes, né? O próprio livro, a história do livro. Por que eu escrevi esse livro? Né? Porque, assim, eu comecei a pedir para dar palestra, para falar sobre o assunto. Eu sempre gostei de, toda vez que eu falo sobre um assunto, dar uma referência bibliográfica, porque numa palestra você não consegue explicar tudo. Só para quem não sabe, o livro é O Investidor Anjo, que é o livro que o Cássio escreveu. Né? Isso. Então, e eu fui procurar literatura, já tinha uns livros americanos, só que livros americanos para quem já conhece um monte de coisa sobre investimento, que para mim eram bons. Não tem um one-on-one, assim, um negócio... Não tinha. Primeiro passo. Então eu falei, bom, aí eu comecei a escrever um blog, comecei a escrever um texto, aí um fim de semana mesmo bateu o jornal, a gente escreveu um roteiro, né? Esse roteiro começou a crescer tamanho, eu falei, esse troço vai virar um livro, entendeu? Não. Então, assim, tudo isso, em que sentido? Porque eu acho que, assim, que precisa realmente, né, concluindo a tua pergunta, que formação que tem. Eu acho que a formação que a gente precisa é a formação básica de empreendedorismo, né? E existem, né, a gente sabe aí, no mercado, bons cursos de capacitação, enfim, tem várias coisas. Tem o Bota para Fazer da Endeavor, tem o Empretec que o Sebrae ministra, enfim, acho que tem várias opções aí que os empreendedores podem se capacitar para terem realmente uma atitude empreendedora que dê resultado. É que de poucos anos para cá também junta tudo isso, né, esse conhecimento que já existia, de algumas organizações oferecendo e tal, mas virou moda, né? Então, o que não era tão falado anteriormente, hoje está na mídia. Hoje você vê, semana passada, o Profissão Repórter, se não me engano, falando sobre startups, né, com a Bel. A minha vida apareceu. A gente apareceu de relance. É legal, bacana. Mas virou moda, então todo mundo está falando. Então você tem os oportunistas e os empreendedores de fato. Mesmo os de fato tem muito que aprender também, né? Essa geração nova. Já falando dessas áreas de conhecimento, você acha que a gente está supervalorizando muito esses frameworks como Lean Startup, Customer Development? Acho uma ótima pergunta, porque assim, eu acho que assim, tem duas questões principais sobre esse tema, né? Uma é a seguinte: primeiro, são ferramentas, né? São ferramentas. Eu acho que é importante, antes de você aprender a usar uma ferramenta, você tem que entender o conceito que está por trás dela. Então, às vezes, o que me dá receio, às vezes a gente vê o pessoal lá saindo fazendo Canvas, né, não sei o que lá, falando um monte de siglas, MVP, pivotar. Sabe o glossário inteiro, né? Mas assim, aí você vai a fundo no cara e você vê que ele não entendeu o que significa aquilo, entendeu? Ele não entendeu sentir a essência do negócio, entendeu? Então, eu acho assim, esse é um perigo muito grande, tá? Isso, assim, não pode achar que isso é uma coisa, né, uma fórmula mágica que eu vou usar isso e vai dar certo o meu negócio. Uma fábrica de salsicha, né? Vou enfiar minhas coisas lá, vai sair tudo prontinho, lindinho, bonitinho, já vou sair o cara de sucesso. E outra coisa que eu falo também, sem desmerecer, tá? Eu acho que assim... Faz parte, né? São metodologias, são metodologias boas, mas eu gosto de lembrar uma coisinha, né? Eu brinco e falo assim, né? O tal do Lean Startup, né? Bom,
eu, né, quando comecei meu negócio, comecei lá o mais enxuto possível. Link total, mas você não sabia o nome, né? Pois é que assim, a gente fala, mas foi criado por quem? Né? Foi criado por um americano, pós-época aqui, pós-bolha, pós-crise de 2008, né? Que ele mesmo conta a história, né? Que ele teve uma startup que recebeu 40 milhões de dólares, demorou 5 anos para fazer o lançamento do primeiro produto dele. E deu tudo errado, óbvio, né? O cara que gasta 40 milhões em 5 anos, é óbvio que vai dar errado. Então, assim, eu acho que assim, para a realidade brasileira, novamente, sem desmerecer, eu acho que tem coisas ali que tem muito valor e os empreendedores têm que aprender o essencial deles. Isso. Mas, assim, não dizer que aquilo é uma religião, acreditar que aquilo é a solução dos problemas dele, entendeu? E nem sair vindo para o investidor querendo falar todo o glossário que ele aprendeu agora no dia anterior, porque o investidor vai perceber se ele realmente entendeu, sabe que significa aquele aquilo. vendedor de bala de ônibus, né? O cara sabe todo o discurso, mas não sabe... É que tem o não empreendedor, tem o startupeiro, né? Que é o cara que participa, que faz plano de negócio, que fala direito, né? Só que o vale que existe entre o papel e a execução é enorme, né? E outra coisa que você falou isso, eu lembrei, assim, eu lembro de um cara falando que tem empresa no Brasil há um tempão, foi para os Estados Unidos e ele falou, pô, comprei empresa nos Estados Unidos, ela era gorda pra caramba. Porque tinha muitos anos, pré-2008, tinha muitos anos de folga e tal, então tinha muita deficiência, dava para cortar muita coisa. Então, até tem isso também, né? Tipo, o cara veio depois de anos e anos de abundância e aí não fazia falta antes. Aí no Brasil, pô, essa abundância Não existia. não existia, né? Então, tipo, a linha de startup, não tem ninguém que deu certo sem ser linha de startup aqui, né? Apesar de não saber o nome. Nunca teve recurso, né? Então é diferente o ponto de partida. Exatamente. Acho que isso é fundamental, porque senão o cara fala, pô, né, já não tem nada, então tem que ser mais enxuto ainda, né? Vai morrer de fome, né? Vai virar faquir. O cara já flutua, né? Vai virar faquir, né? Interessante. Cássio, dentro da Altivias, o que você pode falar hoje, assim, se você pode falar dos investimentos que estão acontecendo, do que você está vendo de interessante? Não, sim, eu já fiz 5 investimentos até agora, tem empresas que eu faço aconselhamento também, né? O advisory para algumas empresas que já estão em estágio maior, estágio que estão além, né, do que eu olho para investir, né? Eu, como investidor anjo, invisto em empresas que estão realmente na fase startup, com tickets menores. Mas também, claro, me interesso, gosto de estar com empresas assim, no estágio que a gente chama de growth capital, né? No estágio mais avançado, claro que aí não como investidor, mas de alguma forma está participando do negócio, como advisor delas, né? Assim, a gente já tem uns cases que estão indo muito bem, apesar de ser um negócio novo, né? Os meus investimentos são relativamente novos, um investimento acho que mais antigo que eu tenho tem 1 ano e meio, né? Então ainda são todos muito novos, não estão ainda maduros o suficiente, mas tem alguns que já estão indicando aí que tem um potencial muito grande de sucesso, né? E isso, claro, que motiva mais a gente fazer cada vez mais e repetir mais, né? Aprendendo e aplicando novos negócios. E o conceito da Altivia, eu criei justamente para isso. Para quê? Para poder concentrar as minhas atividades profissionais, separar um pouco, né, do que é Anjos do Brasil, porque as pessoas entendem mais claramente que o Cássio da Anjos do Brasil é o Cássio que está apoiando o mercado, né, trabalho voluntário, sempre ativos. O Cássio da Altivia é um negócio para ganhar dinheiro, né, para dar certo. Os dois é para dar certo, mas esse aqui é para ganhar dinheiro. Né? Então, para deixar bem claro, bem separado, e também para poder estar atuando conjuntamente com parceiros, né? Na realidade, um pouco mais de parceiros, até sócios, mas sócios por oportunidade. Né? Então, tem uma oportunidade de negócio, investir, vamos lá, juntamos um grupo aqui nós, vamos lá, temos uma oportunidade para tentar atuar de alguma forma como advisors, enfim, de um negócio, vamos se juntar, vamos fazer juntos esse negócio. E como é que é o processo? Assim, vamos dizer que eu tenho uma empresa que está começando e eu vou apresentar para você, como é que vai ser o passo a passo de um casamento com data para ter o divórcio, mas de sucesso? Bom, assim, primeiro eu digo assim, tem umas dicas que eu dou para os empreendedores sempre que eles precisam se preparar bem, tá? Não adianta, como eu falei, vir bater na porta, já ter uma ideia... Cold call, né? Assim, chamada fria. Não vai... Uma ideia de graça, né? Exatamente. Tipo, tem um monte também, né? Então, você precisa, assim, tem algumas etapas para você cumprir, né? E são etapas nem só para achar um investidor, não é só para eu ser investidor seu. Etapas para você preparar o seu negócio. Tem um negócio, né? Você tem que conhecer muito bem o seu mercado, tem que fazer um protótipo, uma prova de conceito se for um serviço, tá certo? Tem que se capacitar, ter informação, entender como é que funciona o processo de investimento. Sugiro que você já tenha um advisor, é extremamente comum, né? Nos Estados Unidos hoje, assim, eu participo de um grupo de investidores anjos americanos, né? Fui convidado para participar de um grupo lá e é interessantíssimo. Toda startup que se apresenta, um dos slides padrão que elas têm são os advisors que ela tem. E os advisors geralmente são remunerados ou não? Então, o modelo que se usa normalmente para esse tipo de atuação é o advisor ter uma pequena participação
participação no negócio, em cotas. Tipo né? o quê? Pequeno... Pode ser 1%, 2%, 3%, depende, claro, do papel dele, quanto ele vai estar se dedicando, né? Pode ser até um pouco mais se ele for um cara muito estratégico para o negócio, entendeu? Aí depende, claro, o ideal é que assim, o conjunto de advisors não vai ter mais que 10% do seu negócio. Então, dividimos mais. De cotas para os advisors. Normalmente até eles falam 5% e tal, e aí você vai dividir entre, se for 1, pode ser 1, se for 2, divide em 2. E fala com que frequência você advisor? Assim? Então, depende também de cada caso, né? Pode ser, assim, uma frequência mensal, pode ser semanal. Eu, por exemplo, tenho algumas empresas que eu estou em contato semanal com elas, entendeu? Quando elas precisam. Algumas já é quinzenal, outras pode ser mensal. Tudo tem que ser de acordo com a necessidade, né? E com a disponibilidade, claro, do advisor também. Tá? A gente tenta casar as coisas para que seja bom para os dois. Né? E aí forma como se fosse um board mesmo, né? Dentro do cara tem vamos dizer que ele só tentar fazer esse passo a passo que eu acho legal. Até porque eu não conheço, né? Vamos lá. Como é que aí o cara tem advisor, tem uma ideia, tem um prova de conceito, tem um protótipo. Então aí você geralmente já está com o seu negócio assim bem modelado. Eu sempre digo o seguinte: o melhor é você faça o máximo que você possa fazer com seus próprios recursos, né? Porque quanto mais você fizer, mais você prova que é viável. Mais para viável e maior o valor do seu negócio, Sim. Tá? Até no processo de negociação, claro. É que a gente Cada sabe. dia que você vai para frente e avança, a valuation melhora. Exatamente. Então, assim, claro, você vai... Chegou num ponto que não tem como, ou, na realidade, o ideal é você começar até antes, né? Não vai deixar um dia mais que você pega a chapéu de investidor que começa com cheque. Eu aguento até hoje. Não pode. Comece antes, comece conversando com os investidores. O prazo até as 8h30. Não dá, né? Então tem que começar realmente assim. Primeiro é o pitch, né? É fazer sua apresentação. Ter clareza, né? Ter clareza, ser bem objetivo. Você acha que os pitches no Brasil estão muito fracos ainda? Olha, eu acho assim, tem de todos os tipos. Já vi pitches muito bons. O cara realmente, assim, sabe, estava muito afinado, estava bem focado no que realmente interessa. Né? E já vi pitches, infelizmente, que deixam muito a desejar. Né? Mas isso é porque... eu já vi dos dois também, mas eu tenho uma impressão que se o cara faz um pitch ruim, assim, é difícil ir pra frente o negócio. Né? Não, assim, o cara nem consegue estar falando gaguejando, não tem um negócio, tipo, não tem uma... O negócio pode até ser bom, mas a apresentação... Mas ele mata o negócio. Mata. Assim, eu gosto muito daquela frase que eu acho uma grande verdade. A primeira impressão é que fica, entendeu? Então, se você já de cara, né, fez um pitch que, né, foi meio complicado, o cara, qual o interesse que você vai ter? Não. Eu digo assim, nem o pitch isso é bom, né? O pitch, eu brinco, eu falo, é que nem na paquera, né? Você chegar lá pra menina, ou a menina, né, ou chegar pra menina e fala de uma forma meio, o cara vai falar, que esse cara quer comigo, dá licença, né? Tá certo? Então você tem que saber chegar mesmo, né? Para capturar interesse, né? Você tem que chamar a atenção. Eu digo assim, né, umas regrinhas básicas. O pitch não tem que explicar todo o seu negócio. O pitch tem que vender a tua ideia. Sim, o cara tem que gostar. Exatamente. É isso aí. Aí ele vai atrás de você. Sim. E aí, se tudo... falando das histórias da Altivia, né? Tá. Falando do melhor caso, quanto tempo entre o pitch e quais os passos até o fechamento de um investimento? Então, pegar um caso da Zoe Mob, por exemplo, que eu investi da minha, que eu investi, demorou 90 dias de conhecer o pitch. E grande coincidência foi nesse local aqui, o pitch, e no elevador. É o verdadeiro elevator pitch. Esse foi o verdadeiro, literal. Juro por Deus. Legal. Tava indo embora, eles entraram no elevador, viram que eu tava com crachá de investidor, falaram, pô, vai, juro, foi literal. É que todo mundo sabe, tem 3 andares só. Evento da BR Tech, não? Foi que sim. Legal. Que legal. Então, a Fernanda, vendo isso aqui, Fernanda, né, a fundadora aqui da Ponte Contada, vai querer participação. A gente negocia depois. Mas, enfim, então, esse caso eu demorei 90 dias. Porque, assim, foi um processo, quer dizer, eles realmente venderam bem a ideia para mim e venderam pelo quê? Isso que é mais importante, porque eles já tinham feito. Não foi porque eles falaram só para mim. É que eles já falaram, olha, já está aqui o aplicativo, que é o protótipo, na verdade, não era o aplicativo final, mas aqui o protótipo, a gente já testou, tem alguns clientes até que já estão usando. Tal. O Zoemob, ele na verdade é uma plataforma de mobile que a gente chama para Behavior Analysis, mas na verdade tem um aplicativo, que é o primeiro aplicativo deles, que é para que a gente chama de proteção pessoal e familiar. Né? A ideia é, quer dizer, você instalando isso nos seus filhos ou na sua família, você pode criar o que a gente chama de zonas de segurança, zonas de informação,
que aí você programa, configura esses alertas para que um seja avisado, cheguei em casa, seu filho chegou na escola, ou saiu das regiões que ele frequenta. Tem os triggers de alertas. Exatamente, para poder você ter uma solução de segurança mesmo. A gente brinca, é o GPS pessoal. Legal, né? muito legal. E quais os próximos passos assim, da Altive? Assim, você tem plano de quantos investimentos quer fazer ou você está seguindo aí a demanda? Nessa mesma perguntei, você fala com quantos caras para fechar um negócio? Isso Olha, rate. Boa pergunta. Eu, sinceramente, aí, como, vamos dizer, aí nesse sentido até mal empreendedor, não sei métricas nem estatísticas que eu tenho. Eu posso dizer assim, eu já falei com um monte para fechar os investimentos que eu tenho. Tá? É bastante gente, normalmente. E é natural, porque é um processo de casamento. Deve ser dessa ordem de grandeza. Com certeza é. Porque assim. Incrível. Porque assim, tem desde os caras que realmente não estão prontos para receber investimento, até assim, casar mesmo. Falar, pô, eu gostei da ideia, mas não bateu a pessoa, não bateu, às vezes evolui mais, chega até a conversar em negociação, mas no meio da negociação a coisa não vai para o mesmo caminho que você acha. Então, realmente, assim... também que é casamento, né? Quantas meninas você conheceu até casar? Exatamente. Muito delicada essa. Conheceu até desde falar o nome. Não, a gente fala, oi, tudo bem e tal, e aí, né? É assim mesmo, entendeu? O processo realmente é esse mesmo, entendeu? Então, é um desafio grande, mas assim, desculpa, a tua pergunta era... Era quase... Onde você vê a Altive lá para frente? Então, assim, a Altive é assim, hoje, quer dizer o que eu espero realmente, meu objetivo maior com ela é que ela possa gerar grandes negócios, né? Para mim, é mais importante a qualidade dos negócios que eu estou investindo, que eu estou investindo ou dinheiro, ou tempo, os dois, né? Na realidade, do que em si quantidade numérica, número de investimentos, porque como meus investimentos são pessoais, eu falei, eu quero realmente buscar acertar o máximo possível. Eu sei que eu não vou acertar todos e faz parte isso, alguns já deram errado, mas faz parte, aprendizado, né? Mas o meu grande objetivo com ela é realmente poder ajudar a criar grandes negócios, né? Não precisam ser muitos, mas que realmente os que derem certo, que dêem muito certo. Esse é o objetivo. Se eu conseguir isso, eu vou estar muito realizado. Legal. Só um detalhezinho, só para fechar essa questão do processo. Tá. Onde que entra o fator empatia com o empreendedor sendo fundamental para fechar o negócio? Olha, entra desde o primeiro contato. É assim, é o olho no olho, né? Se o cara é um mala, não vai rodar. Às vezes não é nem porque ele é um mala, mas assim, é aquela história, né? Que é só círculo de amizade de amigos. Você tem os seus amigos, não é isso? São bacanas os seus amigos, tenho certeza para você. Eu tenho os meus amigos, são bacanas para mim. Empatia é uma coisa muito pessoal, gente. Então, assim... Não tem como você nem explicar, né? Às vezes você fala, pô, gostei desse cara, não sei porquê, ou não gostei e também não sei porquê. Né? Exatamente. Então, eu acho assim, o que é importante o empreendedor entender, muitas vezes, assim, o empreendedor a gente vê até que sai, né? Porque ele vem apresenta o seu pitch, você, tá bacana, mas não me interessa. Aí ele sai assim, né? Pô, será que o negócio é ruim e tal? Não é. Não deu a liga naquele caso. Né? Por isso que assim, você tem que procurar, entendeu? Até você achar o investimento certo. Man in the Arena, né? Tipo, é o que tem um post do Michael Ayrton, que é o título é Man in the Arena, ele fala isso, ignora os críticos, inclusive a gente. Né? Tipo, se você acredita no seu negócio também, né? Tipo, persistência é fundamental. Se não ser o cara desistir, é porque o cara também não tem resiliência e persistência, né? Pois assim, eu já vi casos, eu não tive ainda comigo, mas já vi casos, assim, mais de uma vez, que assim, o empreendedor procurou um investidor, na hora ele viu um não, aí ele continuou, depois acabou barrando com esse mesmo investidor num tempo. Aí o cara viu tudo que ele evoluiu depois, né? Puxa, quanto ele evoluiu... Agora é outro negócio. Ele falou, agora é isso. Entendeu? Então, porque, novamente, ele mostrou a capacidade dele de fazer, a capacidade de execução, né? Que é o mais importante de tudo. É o mais difícil, né? E sobre o livro, né? O Investidor Anjo, como que está essa história do livro, a recepção do mercado e tudo mais? Olha, eu tenho ficado bastante contente, né? Porque assim, o projeto do livro que eu fiz foi justamente para poder... compartilhar, né, o que eu tinha aprendido, o que eu aprendi, enfim, né, com todo mundo, né? Tanto assim, a partir de direitos autorais todos eu cedi para a Anjos do Brasil para ajudar a fomentar a rede mesmo. E assim, o que tem me deixado mais satisfeito, duas coisas. Primeiro, assim, o livro está vendendo bastante, que significa que o mercado está querendo, foi até, acho que ficou ranqueado em terceiro lugar nos livros mais vendidos de empreendedorismo, agora no primeiro semestre, na Livraria Cultura. Porque o momento é muito propício também, né? O mercado quer. Né? Mas o que mais me deixa satisfeito são as mensagens que eu recebo de muita gente agradecendo. E assim, aprendendo o negócio. Acabei de receber uma mensagem agora, um cara assim, sênior, um empreendedor assim,
super experiente, tem uma empresa grande. Ele me mandou um e-mail dizendo, pô, Cássio, obrigado, olha, seu livro está me ajudando pra caramba, né? Falei, nossa, quer dizer, então isso é a melhor coisa, eu acho a melhor satisfação de dizer isso, puxa, tá ajudando as pessoas, entendeu? Que é o maior objetivo que eu tenho com ele. Aquela coisa de, chega uma hora que não é só o empreender ou ganhar dinheiro, tem o propósito das coisas, toma uma dimensão até maior às vezes, né? Sem dúvida nenhuma. Ao mesmo tempo você melhora o mercado, né? Com certeza, para mim eu vou ganhar como investidor anjo, lógico, tendo bons empreendedores, boas redes de investidores para investir juntos, eu também estou ganhando, né? Cássio, aprendizados, né? Uma dica que você possa deixar aí para os empreendedores, tanto os mais novos como o pessoal que já está há um tempo aí na luta. Tem um monte, tá? Mas acho assim, a perseverança inteligente, eu acho que é mais importante. Se realmente você acredita naquilo, quer fazer, assim, persevere. Inteligente por quê? Inteligente é ouvir, você tem que ouvir mais do que falar, tá? Então, eu até digo para todos os empreendedores, tem muito empreendedor que às vezes vem, faz seu pitch para mim, aí pergunta se eu estou interessado ou não, e vai embora. Não pede um feedback. Eu falo, nossa, meu Deus. Puxa, né? Tinha que sugar, né? Você não ouviu a crítica, né? Outro dia eu estava conversando com um empreendedor americano, assim, ele me fez um questionário. Eu falei, até na hora eu falei, será que sou eu que estou avaliando ele ou que está me avaliando? Na realidade, ele estava me avaliando sim, da mesma forma como eu estava avaliando ele, entendeu? E não só avaliando pessoalmente, mas avaliando a minha visão sobre o negócio dele, quer dizer, eu vi que ele estava se extraindo o máximo que ele podia, entendeu? Então, eu acho que assim... Você postou um negócio ontem, eu acho, anteontem, alguma coisa, um blog da Harvard Business Review, que é porque alguns caras têm toda a sorte, e algumas coisas que tipo, humildade, curiosidade, né? Tipo, tá muito alinhado com isso. Eu acredito muito. Humildade e curiosidade, para mim, acho que são coisas fundamentais. Humildade, você vai ouvir as outras pessoas, né? E o empreendedor, acho que isso é o mais essencial. E curiosidade é que você querer saber também o que se passa, né? E novamente. Se o cara não é curioso, ele não tem... Tipo, ele acha que já sabe tudo, né? E tal. Mas acho que depois de alguns solavancos de mercado e de aprendizados que você leva na vida, você vê, assim, quando você percebe o quanto você não sabe, né? E o quanto você tem que aprender. E aí a humildade já até vem natural, né? Normalmente a arrogância é quando você está muito... O livro eu termino com a frase famosa, né? A única coisa que eu sei é que eu nada sei, entendeu? Então, eu acho que é Sócrates, né? Quer dizer, quanto mais você aprende, mais você sabe ver que você não sabe nada, né? Exatamente. E o gostoso é isso, né? Porque eu falo, gente, imagina só, se a gente soubesse tudo, ia ser tão chato, né? Diz que o inferno O inferno é um cassino que você ganha todas as vezes que você joga na roleta, né? 100% das vezes. Com a graça, né? Com a graça. E, Cássio, recomendação de leitura, de blogs? Além do seu livro, qual é o blog? Não, assim, gente, tem muita coisa na internet bacana, né? Até assim, não vou dar uma recomendação única, porque acho que eu estaria sendo injusto com tanta coisa boa que tem. O que a gente fez até na Anjos do Brasil, a gente criou um diretório para os empreendedores e a gente vai listando todos os blogs, todos os sites que a gente acha que tem conteúdo relevante, né? E óbvio, né? Assistam o Emenda Arena também, então não esqueçam. Eu sou fã assíduo, vale a pena mesmo, não é puxação de saco não, gente. Tá? Obrigado. É porque, eu acho que esse tipo de coisa é bacana, porque... Assim, todos os que eu assisto, eu vejo que essas pessoas contam sua experiência vivida. Mas essa que é o objetivo. E assim, gente, não tem coisa igual. Quer dizer, a experiência vivida é o maior valor que alguém tem e é o maior valor que alguém pode te passar. Então, assim, é por isso que eu acho que esse papo é legal por causa disso. E por isso que eu assisto. Sim, é sempre aprendendo, né? É isso mesmo. Mas tem algum livro que você acha essencial, que você gosta muito, te marcou? Tem algum blog que não é o... principal, não é o que todo mundo conhece. Ai, Deus, aí você me pegou assim, viu? Olha, assim, é que tem muitos livros, tem muitos livros muito bons, entendeu? É difícil dar um livro único, entendeu? Vamos pensar aqui, quer ver? Eu gosto muito daquele livro Blink, não sei se você leu do Malcolm Gladwell, né? Eu sou fã do Malcolm Gladwell, gosto de todos os livros dele, sou fã dele de carteirinha, eu gostei entendeu? mais de Blink do que Outliers. Outliers tem coisas bem legais. Tem coisas bem legais, né? Enfim, então essas são algumas dicas que eu acho bacanas para você, para quem... E tem muita coisa aplicável ao mundo do empreendedorismo ali dentro. Então entendeu? não é um livro técnico, né? Mas é um livro muito E é muito bom de ler, né? Porque o cara é ótimo para as histórias, né? Exatamente, entendeu? Então esses são livros que eu coloquei. Em relação a blogs em si, olha, eu leio muita coisa, quer dizer, pouco tempo que me sobra, mas eu busco assim, né? Sou ávido por informação, mas eu não tenho um só. Eu acho que a diversidade é o que te dá a melhor bagagem, entendeu? Então, acho que você tem que ler de todo mundo, entendeu?
Eu posto em vários blogs também, tenho lá na Info, tem na Exame, escrevo algumas coisas para Exame também, mas acho que você tem que ler todo mundo um pouco, porque cada um vai te dar um complemento do que o outro precisa, entendeu? Então, acho difícil de citar um só, entendeu? Sinceramente assim. Mas o diretório está lá na Anjos do Brasil, né? Que a gente coloca depois o link também. E é isso, Cássio, a gente queria agradecer a presença, obrigado. Foi muito bacana a conversa, acho que todo mundo pôde aprender mais um pouco, né? E a gente volta no próximo episódio, que vai ser o 34, daqui a uns 15 dias. Obrigado, pessoal. Obrigado Cássio. Obrigado a vocês. Prazer, gente. Tchau, tchau.